Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Aqui é o professor Adriano. Agora vamos ensinar aqui, ó, módulo 2, raiz quadrada. Para achar a raiz quadrada de números maiores, é só você pegar a raiz quadrada de 100. Exemplo, vai tirar a raiz do primeiro número, 1. O primeiro número do 100 é 1 e o último é 0. A raiz quadrada do número 1 é 1. A raiz quadrada de 0 é 0. Juntou, logo a raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 121. A raiz quadrada de 121, você vai pegar aqui, ó, o primeiro número e o último número. A raiz de 121. A raiz de 1 dá 1. A raiz de 1 dá 1. Essa regrinha só vale para números que têm os 3 algarismos. A raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2. Juntou, tá vendo? Ó? Juntou, fica 12. 12 vezes 12, 144. Aqui, ó, a raiz quadrada de 169. Tira a raiz do primeiro número e do último número. A raiz quadrada do número 1 é 1. A raiz quadrada do número 9 é 3. Juntou, né? 13, ó. 13 vezes 13, 169. Mas confere. Use esse macetezinho e faça a continha, tá? Para conferir se está certinho. Normalmente sempre dá certo. É sempre certo esse macete. Ó. Mas sempre confere. Deu 13, você vai lá e faz a conta. 13 vezes 13, 169. Raiz quadrada de 400. A raiz quadrada do 4 e a raiz quadrada do 0. A raiz quadrada do número 4 é 2. A raiz quadrada do 0 é 0. Mas você vai ter que conferir por quê? Um exemplo. A raiz quadrada de 440. Se você pegar a raiz do primeiro e do último, vai ser 20. Não é 20, tá vendo? Porque 20 vezes 20 é 400. Você tem que sempre conferir. Aqui, ó, raiz quadrada do primeiro e do último. Olha aqui, 20 vezes 20. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. O 0 vezes qualquer número sempre vai ser 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Tem que dar o espaçozinho aqui na vez do segundo número. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 4. Nada mais 4, 4. Então aqui, ó, de fato, por isso que tem que conferir, porque senão vai confundir, ó. Porque aqui a raiz de 4 é 2 e a raiz de 0 é 0. Não pode dar esse mole, tem que conferir para ver se está certinho. Exemplo aqui, ó. A raiz de 441. Raiz do primeiro, 2. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 são 4. A raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Certo? Logo, a raiz de 144 é 21. Vou partir aqui para o maior. Vou avançar aqui, ó. A raiz quadrada de 9 dá 3. A raiz quadrada de 0 é 0. Juntou. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 0 é 0. Juntou, dá 30. 30 vezes 30, 900. Se você conferir aí, você vai ver que dá certinho. A raiz quadrada do 4, 2. A raiz quadrada do 4, 2. Se você conferir aí, 22 vezes 22, dá de fato 484. A raiz quadrada de 9, 3. A raiz quadrada de 1, 1. Tá vendo? Essa regrinha vale para todo número que é quadrado perfeito. E tem 3 algarismos. Algarismos são números de 0 a 9. Ó. 1, 2, 3. 3 algarismos, certo? Então você pega a raiz do primeiro e do último. Agora vamos aprender a calcular a raiz quadrada de números que tenham 4 algarismos. Exemplo, a raiz quadrada de 1.600. Você pega aqui a raiz dos dois primeiros e a do último, tá vendo? Mas o número tem que ser quadrado perfeito. A raiz quadrada de 16, qual é? 4. A raiz quadrada do número 0, 0, tá vendo? Logo, 40 vezes 40, 400. 40 vezes 40,
400. Olha um outro macetezinho aqui para você conferir a raiz, ó. 4 vezes 4 é igual a quanto? 16, certo? Quantos zerinhos sobrou aqui? Sobrou um aqui, ó. Opa, outro aqui, viu? 1.600. Então, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Raiz dos dois primeiros e do último. A raiz de 2.500. Os dois primeiros algarismos e o último. A raiz de 25, 5. A raiz de 0, 0. Logo, 50 vezes 50, 2.500. 3.600. Raiz de 2 primeiro. Raiz de 36 é 6. A raiz de 0 é 0. Logo, a raiz de 3.600, 60. 4.900. Dois primeiros e o último. A raiz de 49 é 7. E a raiz de 0 é 0. Então, a raiz quadrada de 4.900 dá 70. Porque 70 vezes 70, 4.900. A raiz quadrada de 64 dá 8. A raiz de 0, 0. Logo, a raiz de 6.400 dá 80. Por quê? 80 vezes 80, 6.400. Quem não aprendeu o macete aqui, vou ensinar de novo aqui, ó. 8 vezes 8, 64. Sobrou um zerinho aqui, sobrou um zerinho aqui, ó. 6.400, viu? Sem fazer conta. A raiz de 81 é 9. E a raiz do último aqui, ó, 0. Logo, 90 vezes 90. Olha o macete mais uma vez. 9 vezes 9, 81. Sobrou um zerinho aqui. Sobrou outro zerinho aqui, viu? Valeu, gente. Próxima aula, módulo 3. A gente vai aprender a achar a raiz quadrada de 1 milhão, 9 milhões, 16 milhões, 25 milhões e por aí vai. Até o módulo 3.